Olá, pessoal. Me chamo Marcondes, sou professor do curso de Pedagogia da UES, membro do GPOST UES, e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a educação no contexto da Primeira República ou República Velha, 1889-1930. O objetivo nesse vídeo é discutir alguns elementos gerais que caracterizam o processo educativo na República Velha. Bem, a Primeira República, ou também conhecida como República Velha, República do Café, República Oligárquica, República dos Coronéis. Essas diferentes designações, elas expressam o sentido político do processo histórico, né, que resultou na instauração, né, da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889. Né? E isso significou uma mudança bastante significativa no que diz respeito à estruturação, à articulação de novas forças políticas na condução do Estado brasileiro, né? Então, o Brasil sai do período imperial, né? E, portanto, passa ali a viver um novo momento histórico, né? É o período onde vamos ter a forte presença, né, das oligarquias regionais, né? A força dos coronéis, né? Dos líderes políticos regionais. Portanto, o latifúndio, né, vai significar ali uma nova perspectiva de poder político, né? Então, assim, esse novo contexto histórico vai, portanto, resultar também no campo da educação em mudanças, né? Vamos dizer assim, a centralidade atribuída pelos republicanos à educação, né, na passagem do século XIX para o século XX, ela foi alimentada pelo ideário liberal de modernização educacional, baseado no modelo dos países ditos civilizados, né, ou seja, sobretudo na Europa, Estados Unidos. A perspectiva liberal, ela influenciou fortemente o campo da educação, né? Trazendo novos elementos para se pensar, portanto, o processo de formação, né, da população de modo geral. Contudo, esse ideário liberal de modernização educacional no Brasil, ele vai trazer a marca da distinção entre educação para o povo e educação para a elite. Né? Então, essa cisão, né, cultural, educacional, ela vai refletir as contradições e os conflitos que se tem origem na base socioeconômica do país, né? Ou seja, lembrando que o Brasil, a República no Brasil, ela é instaurada logo depois do fim do trabalho escravo, né? No entanto, a grande massa da população negra ex-escrava, né, ela vai ficar excluída do processo educacional, do processo político. O contingente populacional negro, depois da abolição, vai ficar desassistido pelo Estado. Até porque o Brasil ele vai adotar a política de valorização e favorecimento dos imigrantes europeus, em grande medida, né? Que vão vir para o país trabalhar nas lavouras de café,
na, na, no, na, no, é o contexto também da incipiente industrialização do país, a urbanização. Então, essa transição do século XIX para o século XX no Brasil vai ser marcada por esses dois fatos históricos fundamentais, a abolição da escravidão e a proclamação da República, que vai, portanto, redefinir toda uma estrutura social, política, econômica, e que vai, portanto, colocar o Brasil, entre aspas, na rota do progresso, né? Então, a urbanização e a industrialização, que vai ser um traço marcante, né, nesse início do século XX no Brasil, ele vai acarretar profundas transformações na cultura, na política, na economia e na educação, né? Então, assim, o aspecto social é que o Brasil né, tá se tornando um país urbanizado, né? Então, a transição do mundo agrário para o mundo urbano vai ser marcado por esse processo de deslocamento, né, de populações, né? As pessoas estão saindo do campo para a cidade. A industrialização vai atrair as pessoas, né, para a cidade. Contudo, essas transformações elas vão ser carregadas de contradições, porque no topo do poder, as elites político-economicamente dominantes vão desenvolver processos políticos, econômicos, sociais, que vão se caracterizar pelo dualismo, né, social, no caso, né? Ou seja, sociedade profundamente marcada por uma intensa desigualdade social, né, concentração de riqueza, conflito de classes e, portanto, esses processos vão se refletir, né, na oferta que vai de educação para toda a população, né, como eu tinha dito. Essas contradições vão refletir na oferta de educação para a elite e na educação para o povo, né? Então, a escola primária vai ser reservada às camadas populares, né? Tinha como objetivo difundir os saberes elementares e os rudimentos das ciências físicas, naturais e sociais, ou seja, era uma educação para formar força de trabalho, né? Levando em conta que o Estado brasileiro, no início da República, e durante toda a primeira metade do século XX, assim, ele vai se caracterizar por um Estado que vai ser marcado por relegar a população negra, né, às piores condições de vida, né? Então, aí você já podemos perceber que a educação na República Velha, ela continua reproduzindo aquela perspectiva do dualismo, né, educacional, e que, portanto, vai ser uma marca muito forte, né, dos primeiros anos da República, né? E aí a escola secundária, por exemplo, voltada para atender os interesses da elite dirigente e a classe média em ascensão. Recebia um ensino humanístico e de cultura geral, né? Os filhos da elite estudavam literatura, filosofia, latim, grego, humanidades, se preparavam para fazer um curso superior, em grande parte iam estudar na Europa, nos grandes centros universitários europeus, formavam em direito, medicina, engenharia, e voltavam para o país para dar continuidade ao processo de hegemonia, né, da classe dominante, controlando os principais postos de poder, as instituições políticas, as instituições econômicas, portanto, ou seja, cumprindo o propósito de reproduzir a dominação de classe, né? Ou seja, a dominação da burguesia sobre o conjunto da classe trabalhadora brasileira. Contudo, esse processo ele não vai ser pacífico, né?
porque vai eclodir, sobretudo a partir de 1917, 1920 em diante, vários movimentos voltados pela reivindicação de direitos sociais, né? Nós vamos ter em 1917 a greve geral, né, dos trabalhadores em São Paulo. Nós vamos ter vários movimentos, né, o movimento anarco-sindicalista. Nós vamos ter vários protestos, organização de classe, né? Em 1922 a fundação do Partido Comunista Brasileiro, e aí você vai ter um conjunto de lutas, né, e movimentos que vão tensionar o Estado brasileiro e os organismos de poder, já com uma característica de classe, né, uma luta de classes, né. Então, isso vai ser importante isso vai refletir mais à frente, né, na história do país, a luta pela uma educação popular, uma educação pública, gratuita, de qualidade, né, que no primeiro momento vai se fazer presente no ideário do escolar-novismo, né, já na década de 30, mas depois vai ganhar, né, vai ter uma inserção ampla, né, em vários setores populares, né, a partir da redemocratização em 46, década de 60, pré-ditadura militar, enfim. Então, a formação do cidadão republicano baseou-se, de um lado, nas possibilidades de integração social, pelo cultivo da formação cívico-patriótica, pela busca de afirmação da nação enquanto projeto político e pela divulgação dos elementos das ciências, das técnicas, das letras e das artes, né? Nesse livro aqui, que eu me baseei em grande medida para falar desse tema, é da Rosa Fátima de Souza, História da Organização do Trabalho Escolar e do Currículo no Século XX, Ensino Primário e Secundário no Brasil. É uma referência para discutir exatamente as características do processo educativo no Brasil, sobretudo na Primeira República, né? E aí ela parte desse ponto de vista de que a educação que foi oferecida na República para a maioria da população era uma educação elementar, rudimentar, voltada exatamente para a formação da força de trabalho, né? Que doravante iam ocupar indústrias, empresas, enfim. O processo de industrialização vai requerer uma força de trabalho qualificada. E aí a escola adquire uma importância central nesse processo, porque ela vai ser uma instituição de massa, né? Ou seja, vai formar em grande medida, né, a população, de um modo geral. No início da República, então, os conteúdos escolares foram considerados no Brasil e foram reestruturados no Brasil em função das novas finalidades atribuídas à educação popular. Então, veja bem, o Brasil, ao proclamar república, ele estava alinhado às mudanças que estavam ocorrendo no mundo todo, né? A república no Brasil é uma cópia, né, no sentido constitucional, da República Americana, né, dos Estados Unidos. É tanto que no começo o Brasil é República dos Estados Unidos do Brasil, né? Então era uma cópia do modelo americano, o federalismo, né, a constituição do poder executivo, legislativo, judiciário, a autonomia dos poderes, né? É uma tradição liberal, né? Mas o Brasil acaba sendo um arremedo desse modelo por simplesmente implantar de forma, vamos dizer assim, não autônoma, né, esses princípios ideários. Até porque já no século XIX, início do século XX, o Brasil era um país, né, absolutamente submetido, vamos dizer assim, em muitos aspectos, à hegemonia americana, né, na América Latina como um todo, né. Ou seja, então era um país dependente, né.
E no campo econômico, sobretudo o café é a matéria, a produção econômica fundamental, né? Uma produção agroexportadora, né? Dependente, concentrada nas mãos do grande latifúndio e que, portanto, produzia uma riqueza que ficava absolutamente concentrada na mão de poucos, né? Enquanto a grande parte da população ficava despojada, né, de qualquer benefício ou benesse que o Estado venha a produzir. Até porque o Estado ele estava, vamos dizer assim, aparelhado exatamente pelos interesses de poder dos poderes oligárquicos, né? Então, assim, o Estado era, como vai dizer Marx, um comitê para gerenciar os interesses da burguesia. No caso, a burguesia brasileira incipiente, né, no início do século XX. Era uma mistura de poder entre burguesia industrial em ascensão e os agricultores, os latifundiários, os fazendeiros, que foi uma marca na Primeira República. Sobretudo os cafeicultores paulistas, né, e os produtores de leite de Minas Gerais, o que se configurou também como a política café com leite, né, no país. Então, sobretudo esses dois grupos políticos e econômicos foi que dominaram, né, a cena política na Primeira República. Então, assim, os interesses oligárquicos, portanto, aparelhavam o Estado brasileiro para legitimar seus interesses, né? Mas, ao mesmo tempo, que o Brasil entra nesse processo de industrialização, urbanização, portanto, você vai mudando a face do país, um país que aos poucos vai deixando de ser agrário e entra na rota da industrialização, da urbanização, pretende se modernizar, então a educação se torna uma bandeira importante. Até porque a modernização pressupõe que a educação era um direito de todos, né? Vamos dizer assim. Então, as novas matérias introduzidas, né? Ciências físicas e naturais, história, geografia, música, geometria, instrução moral, educação física, desenho, instrução cívica e trabalhos manuais. Essas matérias que estavam presentes no currículo, sobretudo do ensino primário. Porque a grande preocupação na época, na República, era com a universalização do ensino primário. Né? É tanto que, assim, a responsabilidade pela manutenção e desenvolvimento da educação primária ficou a cargo dos estados, né? Que eram, portanto, os responsáveis, né, por manter a educação primária, né, em cada região. A ampliação e modernização dos programas escolares seguiam a renovação didática pedagógica e administrativa do ensino primário, né? Em diversos países do mundo, ao longo do século XIX, fizeram das primeiras aprendizagens, tomando base a cultura escrita, o cálculo, né? Difundido entre as camadas populares, consagrando o ensino simultâneo da trilogia leitura, escrita e cálculo. Então, esses conteúdos básicos faziam parte do currículo da escola primária, né? Então, ler, escrever e calcular eram conhecimentos básicos, né? Para a formação do, entre aspas, cidadão, né? O conteúdo a ser ensinado passou a ser a grande questão nos debates políticos acerca da educação do povo. Então, o que ensinar para o povo? Que conteúdo o povo deve estudar? Porque, ou seja, o conteúdo a ser ensinado para a população ficava a cargo de quem? Do Estado. Era ele que organizava o currículo. Então, obviamente, ele tinha um interesse em selecionar um conteúdo que garantisse para o povo um aprendizado que estivesse absolutamente ligado
aos interesses governamentais, né? Por exemplo, o Herbert Spencer, que era um biólogo, né, cientista inglês, ele concebia a educação como uma forma de possibilitar aos indivíduos a preparação intelectual, moral e cívica, disciplinarização das condutas, né? Então, vai ser a influência do positivismo, do evolucionismo, do cientificismo, vai ser muito forte na Primeira República, no campo ideológico, né? No campo educacional, que é exatamente o que é? O controle das mentes, né? É o controle ou seja, a instrumentalização da formação dos indivíduos que atende a certos interesses. Então, à medida que a escola primária forma força de trabalho para atender os interesses do mercado, no caso do Brasil, a incipiente industrialização, ela também cumpre uma função ideológica, que é reproduzir ideias, valores, mentalidades, visões de mundo, que justifiquem o status quo, a ordem social vigente, né? Então, depois da proclamação da República no Brasil, buscou-se em vários estados brasileiros, né, a implantação de reformas na instrução pública. O objetivo era instituir um novo modelo de educação popular, ou seja, a educação popular é entendida aqui como a educação que era relegada ao povo, né? Porque, como eu tinha dito no começo do vídeo, a educação no Brasil, na Primeira República, é fortemente marcada pelo dualismo educacional, ou seja, uma educação para a elite e uma educação para o povo. E que isso cumpre um propósito de classe, né? Ou seja, reproduzir a lógica de funcionamento do modo de produção capitalista, né? Então, quem vai para a fábrica? O povo, os filhos da classe trabalhadora, que vão lá apertar botão, né? Colocar solado nos calçados, colar solado nos calçados, enfim, trabalho manual. E a elite é o trabalho intelectual, a formação intelectual, formar para desenvolver as profissões dominantes, dirigentes, o direito, a medicina, a engenharia, né? Então, nesse sentido, o governo brasileiro tinha como meta, portanto, difundir os princípios liberais de educação, né? A obrigatoriedade e gratuidade no ensino primário, o caráter laico da educação, a ampliação do número de escolas, bem como o número de matrículas. Esse era o propósito da educação na Primeira República. E, em grande medida, a educação popular, ou seja, uma educação que visava o quê? Ampliar o acesso à escola primária para a população em geral, né? A escola primária. Em 1890, os reformadores iniciaram a reforma da instrução pública pela escola normal, a partir da ampliação dos programas e criação da escola modelo. A escola e a adoção desses modelos educacionais, né, pedagógicos, tinha como objetivo desenvolver o campo de experimentação dos modernos métodos pedagógicos e da prática do ensino, né? Entre 1892 e 1896, por exemplo, os inúmeros dispositivos legais consolidaram a reforma da instrução pública, articulando os 3 níveis de ensino, primário, secundário e superior. O primário e o secundário era de responsabilidade das províncias, depois estados, né? E o ensino superior, a União, né? No Brasil, do século XIX, né, as escolas primárias, ou primeiras letras, né, mantinham o ensino da leitura, da escrita, voltado apenas para a decodificação da língua nacional, muito fortemente associada à apreensão da doutrina cristã e dos valores morais e
religiosos. Com a proclamação da República, entra em vigência o Estado laico. Muito embora o ensino religioso tenha tido continuidade, continuou sendo permitido, né? Educação secundária, cultura humanista e diferenciação social na Primeira República, portanto, eram os traços distintivos da educação para a elite e a educação para o povo, né? Então, como diz aqui a Rosa Fátima de Souza, né? Ela diz assim: a educação primária teve um lugar central nos projetos de modernização da sociedade brasileira, empreendidos pelos republicanos, né, no início do século XX. A difusão das noções científicas, das habilidades de leitura, escrita e cálculo e dos conteúdos de natureza moral e cívica consubstanciavam um projeto cultural para o povo, que encarnava, de certo modo, as expectativas de mudança política, econômica e sociocultural do país. Entende-se dessa maneira porque a escola primária configurou-se como a escola republicana por excelência, identificada com a nação, com o sentimento de pátria e com as noções de progresso e modernidade, né? Então, os estudos secundários na Primeira República, né, destinavam-se aos filhos da elite aristocrática, né, a oligarquia rural. Os filhos de industriais, comerciantes profissionais, liberais, preparava esses jovens para o ensino superior. Então, olha, historicamente no Brasil, a preocupação do Estado, ou da União, vamos dizer assim, do Executivo, sempre foi com, de certa forma, né, sempre, a gente pensar aqui na República, é a responsabilidade com o ensino superior. Exatamente que a União detém mais recursos, controla de forma mais sistemática os processos políticos, econômicos, portanto, ela destina mais oportunidade para o ensino superior, para as elites, né, como ficou claro aqui. Para a grande massa da população, o ensino primário é a obrigação do Estado, é a obrigação do Estado, né? Então, ele forma ali os anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, né, que a gente entende como ensino fundamental hoje, como uma responsabilidade dos estados, municípios, né? Então, assim, o que mostra que, historicamente no Brasil, há uma unidade, um programa unificado de valorização das três instâncias da educação, fundamental, médio e superior, sempre foi fragmentado, né? Até a década de 90, com a LDB, né? Com a criação do Fundef, o que é que nós vamos ter? Priorização do ensino primário, né? A Conferência Mundial de Educação para Todos, em Juntinhen, na década de 90, tinha como propósito o quê? Garantir a universalização do ensino primário. Essa era a principal deliberação do Congresso. E todos os signatários né, do evento se comprometeram com isso. E o Brasil, né, como nós sabemos, né, priorizou o ensino primário. Só mais recentemente, nos governos Lula e Dilma, é que nós vamos ter o quê? Uma política pública mais ampla, né, mais sistemática, voltada para o acesso à universidade, né, as cotas raciais, o ProUni, né, enfim. A educação escolar na Primeira República, portanto, ela ocorria onde? Em ginásios, colégios. A base dessa formação incluiu o latim, língua portuguesa e línguas modernas, né, como o francês e o inglês, para a elite. Estudava-se também literatura, história, geografia e filosofia, trigonometria, mecânica, astronomia. Então, de modo geral, esse currículo era distribuído de acordo com as demandas sociais, né? Demanda social da classe trabalhadora era formação para o mercado de trabalho, ou, entenda-se, para as indústrias, empresas que estavam ali se desenvolvendo. Então, a urbanização, que se caracteriza pelo aumento, né, populacional, né,
concentrado nas cidades, né, nas grandes cidades, vai exigir o quê? Uma qualificação para o trabalho, para os ofícios. Então, quem vai ocupar esses postos de trabalho? A classe trabalhadora. Né? Por isso que a exclusão no Brasil, a exclusão aos cursos superiores, né, como direito, medicina, engenharia e outros, ela sempre foi historicamente marcada por uma grande exclusão da classe trabalhadora. Né? Hoje, relativamente, a população, né, alcança esses cursos, né, em virtude da política pública empreendidas no governo do PT, né, com a ampliação do acesso à universidade. Né? Mas, por muito tempo, no Brasil, acessar medicina, engenharia, agronomia, né, economia, eram uma condição das elites dominantes. Né? Então, você vê que a clivagem econômica, política, ela segregou o país em vários âmbitos, né? Da política à educação, né? Da cultura à economia. Né? Então, pessoal, de um modo geral é isso. Esses elementos que caracterizam a educação na Primeira República. E num próximo vídeo nós vamos discutir mais especificamente a Revolução de 30, né? E o governo Vargas, né? De 30 a 37. Então, vamos explorar um pouco esse período e entender melhor, por exemplo, o papel dos pioneiros da educação nova, o papel do Estado na elaboração de políticas públicas, enfim. É isso, um abraço a todos e todas.